excesso de peso atinge muitos brasileiros e a obesidade mórbida é o estágio mais grave da doença. Este tipo de obesidade tem cura, mas é necessário muito empenho. O brasileiro está ganhando peso perigosamente. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, mais da metade da população, 53,8%, está acima do peso e 18,9% dos brasileiros são obesos. Os riscos são desde os riscos mais simples e mecânicos, como por exemplo uma sobrecarga nas articulações, problemas de joelho, dores no corpo, até problemas mais graves, como por exemplo diabetes, a hipertensão, determinados tipos de câncer têm mais incidência na população obesa, como câncer de mama, câncer de intestino e os riscos cardiovasculares, que são os mais destacados ultimamente. A obesidade mórbida é classificada como grau 3, que é a mais grave pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. A obesidade mórbida, ela não é simplesmente um transtorno alimentar. Então, tem vários outros fatores associados. Então, fatores psicológicos, fatores emocionais, culturais, fatores financeiros, né? Então, é preciso tratá-la pensando em todos esses fatores. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de pessoas com obesidade mórbida. 1 em cada 5 brasileiros sofrem com essa doença. E 78% dos óbitos registrados aqui no Brasil são decorrentes do excesso de peso. O Paulo é um jovem de Pindamonhangaba de 28 anos que passa a maior parte do tempo assim, sentado. Ele tem dificuldades para se locomover por ser um obeso mórbido. Eu sempre, desde criança, fui gordo mesmo. Mas depois do 18 que começou a aumentar, eu parei de estudar, eu comecei a comer muito e foi aumentando o peso. Para passar por uma cirurgia bariátrica, o Paulo precisa emagrecer, consumindo apenas legumes, verduras e frutas. E para manter esse regime, ele tem recebido ajuda da Ação Solidária Adventista, um órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque o Paulo é uma pessoa que realmente ele é uma pessoa que necessita muito da nossa ajuda. Ele, a mãe e o irmão, eles não têm emprego e também não têm nenhuma ajuda de nenhum órgão social, nem de prefeitura, nem de nada. Então, a gente está aqui ajudando ele naquilo que a gente pode. Eles são as pessoas que, tipo assim, a gente tem que adotá-los como filhos, porque eles não têm ninguém por eles. É só os 3 e mais ninguém. Para tratar a obesidade mórbida é necessário uma junta médica e muito empenho do paciente. Mas o melhor remédio contra essa doença é a prevenção. Hábitos alimentares mais saudáveis aliados à prática de exercícios físicos. O que é importante ela praticar atividade física? Ela vai estar tendo um gasto calórico que vai combater o quanto de caloria ela consome diariamente em suas refeições. Então tem que ser uma balança meio igual. Ela consome lá, um exemplo, 1.000 calorias diárias e vai ter que vir para uma academia, para uma atividade, somando as atividades cotidianas do dia, ela vai ter que gastar um pouco mais. Aí isso ela vai estar sempre o quê? Ou se mantendo no peso adequado, ou perdendo um pouco de massa gorda, que a gente fala, e sempre buscando melhorar a massa magra para manter o metabolismo em bom funcionamento. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo revelou que a terceirização não significa a precarização do mercado de trabalho. O levantamento foi feito com dados do Relatório de Informações Socioeconômicas, solicitado pelo Ministério do Trabalho. A terceirização não significa a precarização do mercado de trabalho, pelo menos segundo o que apontou um estudo feito pela Universidade de São Paulo. A divulgação do estudo veio contra um dos principais argumentos utilizados pelas centrais sindicais que se manifestam em oposição à terceirização. O objetivo do estudo era provar que há um discurso alarmista sobre a terceirização há cerca de 2 meses de a reforma trabalhista entrar em vigor. Conforme a pesquisa, o trabalhador que passou para uma empresa terceirizada teve uma perda salarial média de 2,3%. Uma outra descoberta foi a de que quem deixa de ser um prestador de serviço em uma empresa terceirizada e é contratado diretamente, registra ganho salarial médio de 4,7%. Os pesquisadores também declararam que apenas 6% dos cerca de 50 milhões de trabalhadores formais são terceirizados atualmente. Na prática, são 3 milhões de pessoas e não 13 milhões de trabalhadores terceirizados, como dizem os sindicatos. Notícias da nossa região
Você acompanha agora no Plantão da Redação. Olá! A fabricante brasileira de aviões, a Embraer, recebeu um pedido para a venda de 25 jatos do modelo E175 para a companhia aérea americana SkyWest no valor de 1,1 bilhão de dólares. De acordo com a fabricante brasileira, as aeronaves devem ser entregues no próximo ano. Em Taubaté, um projeto de lei prevê que todos os estabelecimentos educacionais da rede pública e particular deverão possuir funcionários treinados e capacitados em realizar os primeiros socorros em crianças e adolescentes, caso seja preciso. De autoria do vereador Guará Filho, o projeto foi votado na Câmara Municipal do município e agora segue para a sanção do prefeito Ortiz Júnior. Por enquanto, são essas as notícias e já eu volto com as notícias nacionais. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, quase metade das mulheres são demitidas até um ano depois do início da licença maternidade. Quando engravidou de Manuela, esta publicitária trabalhava em um banco. 2 anos depois de voltar da licença maternidade, ela foi demitida. O motivo? Queda na produtividade. A partir do momento que um funcionário, que um colaborador produz menos, acho que cabe à empresa dar um feedback, dizer, você não está indo bem nisso, vamos melhorar, que você precisa, está acontecendo alguma coisa. E eles não perguntaram o que estava acontecendo, eles simplesmente me demitiram. Tayane trabalha hoje em outra empresa e não se intimidou. A segunda filha, Maia, está com 2 meses. Além de acumular funções dentro de casa com o nascimento dos filhos, as mulheres estão preocupadas com o futuro profissional. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas com 247 mil mulheres entre 25 anos e 35 anos mostra que metade delas ficou fora do mercado de trabalho 12 meses após a licença maternidade. Segundo o Ministério do Trabalho, a maior parte dessas profissionais foi demitida sem justa causa. A pesquisa mostra ainda que o percentual de afastamento é menor entre as mulheres com maior escolaridade. Indica que para as mulheres que têm um nível de educação mais baixo e que possivelmente, o nível de educação mais baixo é correlacionado também com salários mais baixos, pensar em outras políticas que auxiliem nessa delegação dos cuidados de uma criança a uma terceira parte, principalmente para as mulheres com nível educacional mais baixo e com renda mais baixa. Para esta socióloga, faltam políticas que garantam a permanência das mães no mercado de trabalho após o parto. É necessária a reprodução humana e que, portanto, é fundamental até para o andamento do país que haja uma licença maternidade que proteja a mulher trabalhadora para que, pelo menos por 4 meses, ela possa cumprir essa função, que é uma função social. E preparem o bolso, porque o botijão de gás fica mais caro a partir desta semana. De agosto de 2016 a julho de 2017, o preço do botijão de gás ficou 9,50% mais caro. Calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, isso representa quase 3 vezes maior que a inflação. E o consumidor já pode se preparar para o outro aumento. Já é o 4º do ano, segundo as estimativas da Associação Brasileira das Revendedoras de Gás LP, de 9% a 12% a mais. De acordo ainda com a associação, o mês de setembro é a data base da categoria e há aumentos salariais de todos os empregados de revendedoras e distribuidoras, além de o setor repassar o custo operacional suspenso durante o ano, como manutenção de veículos, combustíveis e pneus. A atividade econômica do Brasil cresceu no último trimestre. O crescimento é pequeno, mas já é usado pelo governo como um argumento para a recuperação no país. Um dos itens que puxou o PIB para cima foi o aumento de 1,4% no consumo das famílias. Em tempos de instabilidade econômica, os empresários precisam cortar gastos e aí acabam demitindo e investindo menos. Esse funcionário desempregado passa a comprar menos, já que perdeu a renda mensal. E com a baixa procura, diminui a demanda dos comércios e das indústrias de todo o país. Um ciclo vicioso que afeta diretamente a produção.
O raio-x da produção do país é o PIB, o Produto Interno Bruto, que soma todos os bens e serviços finais do Brasil. As expectativas do mercado financeiro para a atividade econômica do país para este ano e para o ano que vem não eram muito boas, valores bem pequenos. Mas, na última sexta-feira, o IBGE divulgou os dados mais recentes do PIB e mostrou uma melhora tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. No primeiro trimestre, o que puxou uma leve melhora do PIB foi o setor agropecuário, com um recorde na colheita de grãos. Mas dessa vez, o que impulsionou o resultado foi o consumidor. O indicador consumo das famílias teve uma alta de 1,4%, um possível reflexo da queda da taxa básica de juros, que foi uma tentativa do governo de reaquecer a economia. A melhora no PIB é pequena, de um trimestre para o outro, cerca de 0,1 ponto percentual. No ranking mundial do crescimento, o Brasil está em 41º lugar, atrás do Chile e da Colômbia. Mas o resultado surpreendeu até mesmo os economistas que haviam sido consultados pela agência Bloomberg. Apesar disso, alguns analistas acreditam que ainda é cedo para comemorar. Esses juros baixos, como está tendo agora, não resolve o problema de investimento. O empresário investe quando ele percebe que tem demanda para os produtos dele. E não está tendo demanda alguma agora para, enfim, os produtos das empresas brasileiras. Depois do resultado do PIB, o índice Bovespa, que reúne as ações das principais empresas do Brasil, subiu 1,54% na última sexta-feira e chegou ao maior patamar desde o fim de 2010. E veja no próximo bloco, cai o número de desempregados no país. O intervalo é rápido, voltamos em instantes.